Olá a todos, hoje venho mostrar-vos as leituras do mês de setembro. Setembro era o mês do September Thrills. Eu sei que fiz um vídeo a mostrar mais ou menos aquelas que eram os meus planos de leitura para o mês, mas saíram furados e é precisamente por isto que eu nunca participo em maratonas e TBRs e coisas deste género, porque depois nunca compro nada daquilo que me proponho. Eu tinha uma lista enorme de thrillers que queria muito ler durante o mês de setembro, porque eu quero sempre ler muitos livros a que me proponho, mas depois boca, só li 2 thrillers para o September Thrills de 7 livros, ou 6 livros. 6 livros lidos durante o mês de setembro, só 2 é que foram thrillers, portanto, vamos lá mostrar-vos aquilo que li. O primeiro livro que li durante o mês de setembro foi de facto para o September Thrills e foi o Não Adormeças, da Liz Lawler, que nos conta a história da Amy, penso eu, não, da Alex. Da Alex Taylor, é uma médica, ela acorda de repente numa maca, presa num hospital, sem se conseguir mexer, totalmente consciente de tudo aquilo que lhe está a acontecer, com um desconhecido que ela não conhece, de cara tapada, a voz um bocadinho distorcida, a fazer-lhe algumas coisas. Entretanto ela fica inconsciente outra vez e depois, quando desperta noutro lugar, ninguém acredita. História da minha vida nos livros. Ninguém acredita nela, ninguém acredita na história que ela está a contar, de que alguém lhe fez alguma coisa no hospital, de que há por aí alguma maluquinha à solta a querer fazer-lhe mal. Ninguém acredita nela. Eu adorei este livro. Eu dei-lhe 5 estrelas no Goodreads. É um dos preferidos do ano. E eu adorei tudo nele. A história, a maneira como é contada, o final surpreendente, o banho de sangue, mesmo até às últimas páginas, um inspetor, a inspetora. Só há de facto um aspecto que eu não gostei nesta história, mas que começa a ser bastante comum em alguns thrillers deste género, é aquela ideia repetitiva de nunca se acreditar naquilo que as mulheres têm para dizer. A mulher diz que foi violada e ninguém acredita nela. A mulher diz que viu alguém a rondar a casa e ninguém acredita nela. Toda a gente acha que há aqui um problema. E depois há aqui um padrão de repetição nestes livros também, que tem a ver com o álcool e com o consumo de drogas. Também começa a ser um bocadinho clichê neste tipo de histórias. No entanto, eu adorei. Gostei mesmo muito. Não estava à espera do twist. Apanhou-me totalmente de surpresa. Foi a leitura conjunta com a Dora. Não a Dorinha dos vídeos, mas a Dora, uma menina que costuma comentar todos os meus vídeos, que eu a adoro também. Gostámos ambas muito deste livro e 5 estrelas, super recomendo. Foi a primeira leitura do September Thrills. O próximo livro que decidi ler não tem nada a ver com thriller. Eu pensei, vou ler mais um daqueles da lista, mas não. Decidi ler então Amo-te Quase Para Sempre, de Erin Lyon, que dei 3 estrelas. E decidi ler este porque tinha saído a continuação. Eu acho que foi esta a continuação. Esta é a continuação. E como vos disse no vídeo de book haul que fiz, o último, eu dei 3 estrelas aos 2 livros. Isto é uma duologia. E dei 3 estrelas, eu gostei. Não é realmente nada demais. E não havia necessidade de 2 livros. Mas bora lá. Este livro conta-nos a história da Kate. E o que eu mais gostei na premissa deste livro foi que ele passa-se num mundo imaginado, onde não existem casamentos. Casamentos tradicionais conforme nós os conhecemos. Aquilo que existe são contratos de 7 anos que são assinados entre o casal, seja hetero, seja gay, tanto faz, são contratos que existem. E ao fim de 7 anos o casal decide então se quer renovar o contrato ou não. Os contratos são redigidos por advogados e são muito bem organizadinhos, com tudo muito bem definido, as cláusulas todas direitinhas, se vai haver filhos, se não vai haver filhos, isso tudo bom. E ele conta-nos a história então da Kate, que é uma advogada, recém-advogada, que está num relacionamento de 7 anos em que é tudo maravilhoso, corre tudo muito bem, e ela pensa, obviamente, está-se a aproximar o fim do contrato, que o contrato vai ser renovado. E o seu namorado prepara-lhe assim uma noite muito romântica, com mesa, jantar à luz das velas, e ela toda contente a achar que a coisa vai ser a renovação, vai ser um pedido de renovação de votos, e ele decide então acabar tudo, pôr um ponto final na relação, não quer renovar o contrato, acha que propõe que tenham uma relação mais aberta, que possam ver, ou que haja a possibilidade de ver outras pessoas. Claro que ela não aceita, e vai-se embora. Vai então para a noite com os copos com a sua melhor amiga, que tem o nome que é Logic,
E na noite conhece então um homem que eu sinceramente, eu não me lembro do nome dele, mas ele era assim qualquer coisa, o Adam. Conhece o Adam, que é um quebra-contratos. Um quebra-contratos é um homem que, perante um leque enorme de mulheres disponíveis, só se interessa por aquelas que têm aliança. No caso aqui não era aliança, era outro objeto, mas ele só se interessa por mulheres que tenham contrato, porque só lhe interessa o sexo, não lhe interessa ter uma relação. E ele mete-se então com a nossa Kate. Enfim, eu não quero adiantar muito mais da história, mas é um livro extremamente previsível. É um bocadinho roça ali o erótico, tem N cenas de sexo, tanto um como no outro livro, N cenas de sexo. A parte engraçada da história é que depois a necessidade faz com que a Kate se torne advogada matrimonial, portanto ela passa a tratar dos divórcios ou das quebras de contrato, que era a única área na advocacia que ela não queria seguir, e portanto ela passa a lidar de perto com isto. E é muito engraçado, tem cenas muito engraçadas, mas no fundo é o que é um romance muito básico, não havia necessidade este arrasta imensas questões deste, enfim, olhem, eu gostei, mas não é a história que eu recomendo, ou que vá reler, ou que queira guardar. Mas enfim, depois deste, eu pensei mais uma vez, se calhar vou ler um thriller, se calhar vou ler um thriller daqueles que tenho ali. E comecei de facto a ler O Pedido de Amizade, que era um dos livros também que eu vos tinha mostrado que queria ler. Comecei a lê-lo, mas entretanto chegou cá a casa então A Sereia de Brighton, da Dorothy Comson, que também é um thriller, e li-o. Já tenho opinião aqui no canal. Conta a história de duas adolescentes que numa noite também assim de copos encontram então um corpo na praia, um corpo que ninguém consegue identificar. Ao longo dos anos ninguém consegue identificar aquela mulher, e conta-nos a história de como este acontecimento muda a vida delas e a forma como se parte por uma investigação. A opinião já está no canal, vão lá ver, eu gostei muito, eu dei-lhe 4 estrelas no Goodreads. E agora, o carrilhão da minha cidade a tocar. Eu vivo ao pé do carrilhão, eu já vos tinha dito isso. E se ele está a tocar a esta hora, quer dizer que são 6h20, sensivelmente, e que está a tocar para a missa. Portanto é assim, vamos aguardar. Bom, eu acho que já deve estar quase a parar. Eu acho que as pessoas já perceberam que a missa está quase a começar e que têm que ir para lá. Não sei, digo eu. Isto demora sempre imenso tempo. Mas enfim. Antes da Sereia de Brighton, que assim de mencionar, eu li o Isto Vai Doer, de Adam Kay. Não tenho aqui para mostrar porque o emprestei a uma mamã lá do meu trabalho. Depois da Sereia de Brighton, eu li então Três Coroas Negras, de Kendra Blake, e foi um dos favoritos do mês. Este livro conta-nos a história de 3 irmãs, a Arsino, a Mirabella e a Catherine, 3 irmãs que têm que lutar até à morte pela coroa do seu reino. É um young adult de fantasia e eu adorei. Não estava nada à espera de gostar assim tanto dele. Pelo facto de ser young adult, vocês já sabem que eu sou um bocadinho preconceituosa com esta questão, mas eu adorei porque ele está escrito de uma forma que não lembra nenhum young adult que tenham lido. Está escrito com um certo nível de requinte e de maturidade. Não parece de facto que estamos a ler adolescentes. As nossas personagens também, apesar de terem 16 anos, parecem muito mais velhas do que aquilo que são. Eu dei-lhe 4 estrelas no Goodreads, bem gordinhas, e estou ansiosa pela continuação. Ele é fantástico, leiam! Pronto, foram estas as leituras do mês de setembro. 6 livros lidos, 2 estrelas para o September Thrills, podia ter sido muito melhor. Outubro está a começar com uma leitura que se está a arrastar. Eu estou praticamente há uma semana a ler O Viver Sem Ti, da Jojo Moyes, porque esta semana saiu o 3º e último livro nesta trilogia da Louisa Clark. Eu estou a detestar este livro, ele é muito mau. Eu já não adorei o primeiro e este tem vindo a baixar as minhas expectativas ao longo do livro e não sei mesmo onde é que a coisa vai parar. Estou quase a acabar e neste momento a coisa está nas 2 estrelas. Não sei se vou baixar para uma, mas enfim, logo veremos. Isso já é de outubro, isto é de setembro e era isto que eu tinha para vos mostrar. Digam cá em baixo aquilo que andaram a ler. Espero que o September Thrills vos tenha corrido muito melhor do que a mim. E até ao próximo vídeo do Meu Folhas. Tchau!